Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Tá começando o programa Cidade na Rede desta semana. Obrigado sempre pela sua audiência. Olha, sempre grandes personagens, grandes histórias. E essa semana vamos falar de rock, vamos falar de heavy metal. Tô falando, sabe por quê? Porque estamos recebendo Felipe Machado, guitarrista da banda Viper, uma das mais importantes da história do rock brasileiro. Felipe, obrigado. Felipe que, além de grande guitarrista, é também nosso colega de profissão, é jornalista também, né? Está na revista Isto É. Tudo bom, Felipe? É isso aí, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui. Felipe, falar do Viper é voltar nos anos, final dos anos 80, anos 90, a gente pode dizer que foi o auge, né, desse movimento do heavy metal em São Paulo, você vê dessa forma? Eu acho que o Viper foi formado, né, vamos dizer assim, a gente sempre considera que o começo da banda foi lá por 85, ali, meio dos anos 80, mas a gente era muito novo, né, a gente formou a banda, eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, a gente era muito novo, éramos amigos do prédio, né, morávamos na mesma rua ali e tal, então a banda começou, a gente era muito novo. Mas quando chegou nos anos 90, a gente deu uma sorte também, que a gente acabou surfando uma onda que estava acontecendo no mundo inteiro. Porque, se você lembrar bem, nos anos 90 foi aquela época que começou a aparecer o Nirvana, o Metallica lançou o álbum negro, Black Album, e veio o grunge, o movimento grunge, e o Viper começou também a tocar muito nas rádios, na MTV, a MTV veio também, trouxe muito isso. Então, foi uma combinação de coisas ali. Foram vários elementos assim que transformaram o Guns N' Roses, que era muito famoso, enfim. Então eram muitas bandas assim que estavam estourando, que eram bandas de rock pesado. Então, naturalmente, eu acho que o público brasileiro também começou a olhar para as bandas daqui, principalmente tanto que essa geração, você vai ver que era o Viper, o Sepultura, eram as bandas que estavam assim, começando nessa época a aparecer mais, e indo para o exterior, né? Lembro do Corsos também numa excursão para a Alemanha. Sim, tinha outras bandas. Mais tarde veio o Angra, mas assim, era o Viper, o Sepultura. Nessa época ainda era Viper e Sepultura com um pouco mais de destaque. E a gente foi para a Europa e tal, e quando voltava, era recebido assim com muita atenção, não só pelo público, pela mídia. Então, isso ajudou muito assim a divulgar essa fase da banda. Era aquele disco Evolution, né? Sim. Eu lembro da turnê, Rebel Maniac, né? A Rebel Maniac, a turnê de vocês que inclusive gerou um CD ao vivo no Japão, que foi uma coisa espetacular. Essa turnê foi em 93, 94, estamos falando de uma coisa que vai 30 anos, 30 né? anos. Enfim, então a gente fez uma turnê na Europa, uma turnê grande na Europa, e depois fizemos uma turnê, alguns shows no Japão. E daí aproveitamos que a gente, imagina, a gente sempre sonhava, né? Fazer show no Japão, você nem imagina, quando a gente era criança a gente nem imaginava que isso seria possível. A gente queria fazer o show tinha aquela galeria da Woodstock ali, que o pessoal fazia shows na época do 89 também, no máximo, né? E daí quando a gente foi para o Japão, a gente falou assim, poxa, mas será que a gente consegue gravar um disco lá? Porque era uma coisa muito importante, a gente via os discos, por exemplo, do Deep Purple, né? Made in Japan, o Iron Maiden, Queen, os Beatles tinham aquele show no Budokan, então as bandas que iam para o Japão era uma coisa assim muito, muito fascinante. Então agora a gente conseguiu marcar o show lá e tal, os shows, a gente falou assim, não, queremos gravar um disco ao vivo no Japão. E daí conseguimos o Maniacs in Japan, Viper Live em Tóquio. Muito legal. A formação original do Viper... A formação original, assim, original mesmo, né, do primeiro disco, era eu e o Ives Passarel nas guitarras, o Pete Passarel no baixo, o André Matos nos vocais, e um baterista chamado Cássio Aldi na bateria. Essa foi a primeira formação que gravou o primeiro disco. Os meninos. Stories of Sunrise. Realmente a gente era muito novo, aí no primeiro disco eu tinha 16. A gente, nos primeiros shows a gente tinha 14, 15, 16, era realmente muito novo. E hoje nós temos uma formação muito legal também, porque a gente, o André Matos faleceu em 2019, né, mas antes disso a gente chegou a fazer uma turnê junto, com ele, tocando as músicas dos primeiros discos. O Pete ficou um bom tempo também como vocalista, né? Naquela saída antes... Sim. Depois dos dois primeiros discos, quando o André saiu, o Pete ficou na época do Evolution, do Rebel Maniac, que ele ficou como vocalista, foi assim, o auge da banda em termos assim, de atenção, de rádio, né? De mídia e tal, de clipes, né? Na MTV e tal. E bem mais tarde, a gente teve muitas fases e tal, né? E depois o André, lá por acho que foi 2012, 2013, uma coisa assim, o André,
meu irmão tem um selo que chama Wiki Metal, teve a ideia de fazer uma turnê comemorando 25 anos do Swords of Sunrise, que era o primeiro disco. Sim. E juntou os antigos do Viper com o André. E daí fizemos uma turnê que foi muito legal, tal. Que até o Ives participou. O Ives participou de alguns shows. Ele tinha a agenda do Capital, mas aí ele conseguiu... O Ives que depois, então, ele saiu para ir para o Capital inicial, mas ainda temos muito contato, tanto com o Capital quanto com o Ives. Nos encontramos direto e tal. E depois dessa turnê que a gente fez com o André faleceu, ele tinha até voltado para outra banda dele, pro Xamã. A gente montou uma formação que é uma formação muito legal, que é a formação atual. Que sou eu na guitarra e o Pete no baixo, são os originais. Mas nós temos o baterista Guilherme Martin, que já tinha tocado com a gente antes. Sim. O guitarrista Kiko Shred, que é um guitarrista do interior, um cara sensacional, toca muito bem. E o vocalista Leandro Cassoilo, que também é um cara sensacional, um cara lírico, assim, canta muito bem, um professor de voz, de vocal. E ainda vocês têm até um sexto Viper, né? Hoje tem o sexto Viper, que é o Rob Gutierrez, baixista, que de vez em quando toca com a gente. Com essa formação, a gente gravou um disco novo que é o Timeless, que é um disco que está indo muito bem, estamos fazendo muito show, assim, então o Viper, resumindo um pouco... Entre essas indas e vindas, o Viper acho que nunca parou totalmente, né? O Viper, assim... Teve alguns hiatos ali... Exatamente, a gente nunca acabou, a banda nunca acabou, então a gente fala assim, pô, vocês voltaram, na verdade a gente não voltou porque a gente nunca chegou a acabar. Sim. Mas a gente, por ser uma carreira muito longa, uma trajetória muito longa, vamos dizer assim, são quase 40 anos de banda, a gente teve algumas fases em que a gente teve um problema com a gravadora, lá por 96, 97, quando a gente gravou um disco em português, foi uma coisa meio polêmica. O Viper sempre canta em inglês, mas a gente gravou um disco em português. E nessa fase a gravadora teve um problema, a gravadora entrou com pedido de falência, a gente estava com o disco na rua, foi um rolo, a gente acabou ficando parado uns 2, 3 anos, até uns 3 anos sem tocar. Depois voltamos, gravamos um disco novo, que foi o All My Life, fizemos uma turnê, paramos um pouco, voltamos, então, enfim, tem algumas fases da banda, mas a gente nunca acabou e a gente sempre... manteve a amizade, manteve o que nos mantém unidos. E como é que entrou o jornalismo na sua vida? O jornalismo, engraçado, o jornalismo foi uma coisa que, embora a música tenha sido a minha primeira atividade profissional, quando eu tinha 14, 15 anos, eu sempre, eu cresci com pais jornalistas, meus pais, meu pai e minha mãe, meu pai já é falecido, minha mãe ainda é viva, e os dois jornalistas levando a gente para a redação, eu cresci um pouco então com essa coisa de redação, né? Sim. E eu e o Pete fizemos faculdade de comunicação na Casper Libero. Sim. Então, assim, a gente fazia aquela coisa. Tinha banda, mas nossos pais, como a gente começou muito novo, sempre falavam, não, vocês têm que manter os estudos e tal. Então, eu fiz faculdade, nos formamos em comunicação. E daí, quando a banda deu aquela primeira parada, justamente nessa fase da gravadora, em 96, 97, eu fui trabalhar numa agência de publicidade como redator. Trabalhei na DPZ, que é uma agência super conhecida e tal. E lá tinha um diretor de criação que gostava do meu trabalho, e ele foi depois virar diretor do Jornal da Tarde, do Grupo Estado, né, do Estadão, e me convidou para ir para lá. Daí meus pais, não, por favor, não vai virar mais um jornalista na família, pelo amor de Deus, não sei o quê. Volta para a banda. Não, e a música, cadê, não sei o quê. Tal. E eles sempre apoiaram essa coisa da música, né? Mas daí eles também acabaram apoiando e eu fui contratado como repórter no Jornal da Tarde, que era um jornal assim muito importante, hoje não existe mais. E acabei entrando no Estadão e fui ficando, e virei repórter, editor, diretor da TV Estadão, criei o projeto da TV Estadão, legal, que era um projeto de internet, pela internet, que era uma coisa bem pioneira ali em 2007, 2008. E acabei, e nunca mais larguei a profissão. Quando o Viper voltou, eu já estava bem no jornalismo, né? Já estava assim com alguns cargos legais e tal. E daí eu pensei, poxa, por que eu preciso largar, né? Eu vou ficar com as duas coisas. Sim. E daí, assim... Dá para ser flexível, né? Mas dá, assim, você, tipo... Eu não, se houver uma tolerância dos dois lados, Para que né? Dormir? Para que ter uma vida pessoal? Social. Então, eu acabei fazendo consigo transitar nessas duas carreiras. Eu tenho também uma carreira como escritor, eu lancei alguns livros, eu lancei... Aliás, eu li um livro seu que eu comentei contigo fora do ar, que é da sua experiência na Copa da África. Bacana. Isso, bacana. Na África do Sul. Eu cobri a Copa da África do Sul e escrevi o livro lá. Eu tinha feito isso também na Olimpíada de Pequim. Sim. Agora a gente acabou a Olimpíada de Paris e me veio muitas memórias de Pequim, né? Uma experiência sensacional. Eu escrevi o Ping Pong. Foi até um livro que foi muito bem
avaliado pela crítica, ele foi indicado ao Prêmio Jabuti, uma coisa... Foi até uma surpresa, porque era um livro bem informal, né? Mas eu tenho esses livros e tenho mais 2 romances, né? Olhos Cor de Chuva e O Martelo dos Deuses. Eu tenho um livro de crônicas, Palavra de Homem. Eu tenho um livro infantil, que chama Um Lugar Chamado Aqui. Então eu tenho também essa carreira. Sim. E hoje em dia também tem um podcast que chama De Onde Vêm as Ideias, falo sobre criatividade. Que legal, que legal. Trabalho na revista Isto É, sou editor executivo de cultura. Então eu estou assim, milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E tudo dentro da arte, tudo dentro do jornalismo, cultura, da comunicação, né? Isso é muito bacana. Eu acompanhei Copa desde da Alemanha, né? As últimas 5 Copas, e foi uma coisa que me chamou a atenção, que nessa última Copa do Catar eu escrevi um livro de poesia no meio da Copa. Porque era uma loucura tão grande, uma Copa do Mundo numa cidade só, então não tinha respiro, não tinha deslocamento, era muito intenso. E não me pergunte por quê, mas, cara, eu comecei a escrever poesia, eu acho que era naqueles momentos assim, intercalando o jogo e tal, e foi muito legal também, uma experiência assim. Todo mundo falou assim, poxa, mas não tem nada a ver o que você estava fazendo lá. Eu falei, cara, o que eu estava fazendo lá, eu fiz, né? Mas assim, o outro lado foi... Mas isso é uma coisa curiosa, porque as pessoas acham que não tem nada a ver, mas no fundo tem, né? A gente busca, né? São formas de expressão, né? E daí falam assim, poxa, mas você prefere jornalismo ou a música e tal? Eu nunca tive que optar por uma coisa ou outra. Então sempre consegui levar esses 2 caminhos assim paralelos, né? Então não tem uma coisa de preferir. Às vezes você está com uma ideia para fazer uma letra, às vezes aquela ideia acaba virando um livro. Você nunca teve que fazer de repente, uma crítica a um CD do Viper, não, né? Olha, uma coisa que as pessoas me pedem muito é para escrever a história do Viper, né? E eu acho que ainda não... Eu acho que assim, essa coisa da biografia, quando ela ainda tá colando, eu acho que é meio perigosa, porque... Ela vem com peso, né? E você faz assim, você escreve uma biografia de alguém que ainda está vivo e tal, daí assim acaba, o livro sai, aquela pessoa faz uma outra coisa, faz uma bobagem ou faz uma outra coisa maravilhosa e tal, e a biografia acaba ficando meio datada. Sim, sim. Então eu acho que como a história do Viper ainda é uma história que ainda tem alguns capítulos para contar, ainda, né? Eu prefiro esperar um pouco para não contar essa história ainda. Aliás, o Viper, ele tem uma identificação. Eu pude acompanhar os últimos shows que vocês fizeram e é muito legal porque a gente tem ainda um público de uma criançada, de adolescente, assim, mas tem uma galera mais antiga, assim, e vem com um tom de nostalgia, assim. Eu levei minha esposa, ela não conhecia, ela não era muito dessa área, ela era mais uma área mais sertanejo, e aí eu fico meio que empurrando, assim. Coitada, pô, velho. Deve achar super barulhento. Não, e ela fica falando assim, poxa, eu vi um Luciano que eu não conhecia, né? Porque de repente até a gente se solta ali. Claro. E é uma galera mais antiga. Isso imagino que para vocês também no dia a dia, hoje através de rede social, você também poder estar mais próximo, né? É um retorno das Com certeza, eu acho que essa coisa como é uma banda que ela foi formada há muito tempo, ela, claro, ainda tem aquela geração que gostava da banda da época. Então, quando você vê a banda nativa, realmente dá uma vontade de você ver. A gente sente isso com artistas que a gente gosta. Imagino que você gosta do Iron Maiden ou de outras bandas que a gente sempre... do Black Sabbath, do Deep Purple, né, de bandas assim mais antigas. Quando elas vêm para o Brasil e a gente tem a possibilidade de ver, poxa, é uma emoção, né? Uma emoção. Basta ver o Paul McCartney, a quantidade de vezes que ele vem para o Brasil, e sempre uma grande emoção, sempre. né? Eu vou no show do Paul McCartney, eu choro ali, né? Então imagino que em menor escala, deve acontecer talvez com o Viper. Sim. Porque o legal de de acompanhar uma banda durante muitos anos, é que aquela banda, ela não é só dos músicos, ela é um pouco do público também. Sim. Porque quando você vai num show, quando você ouve o disco, você não está ouvindo só aquela música, você está ouvindo um pouco de quem você era também, né? Sim. E você lembra de quem você era, você lembra com quem você foi naquele show, não sei quando, nos anos 80, nos anos 90. O que você aprontou no show, o que aconteceu. Exatamente. Lembra aquele show, e daí a gente ficou depois, poxa, não tinha como voltar para casa, e a gente foi não sei onde. Tem as memórias de shows no Aeroanta, que era um espaço muito legal que tinha em São Paulo. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que essa coisa de... Então, eu sinto isso também. Quando eu tô a gente também sente isso. A gente também se emociona por estar fazendo aquela coisa que a gente sempre fez, e também se emociona quando vê gente nova cantando as músicas. Porque é uma maneira de... minha filha foi até no último show no Sesc, ali na Paulista,
Minha filha tem 17. E ela foi, ela assim, eu vi ela junto com o público, assim, eu via pessoas assim um pouco da idade dela, que provavelmente são filhos de outros roqueiros, né? Eu ficava imaginando assim, poxa, não de uma maneira consciente, nem racional, mas eu via assim, poxa, é uma espécie de passar a bola, passar a tocha, né? E você ver uma nova geração curtindo aquele som. E a música tem uma coisa que é muito bacana. Esses dias eu estava conversando com um humorista e ele diz o seguinte, você vai no show da banda, de um artista, você pede para ele cantar aquela música. Você vai no show do Viper, tem que ter Live for the Night. Não tem jeito. Agora, vai a gente repetir uma piada. A gente não pode. E aí é um outro ponto de vista, né, interessante, sim, né? Porque o artista é diferente, né? O pessoal de stand-up, né, de comédia. Porque, por exemplo, você quer tocar uma música nova, por exemplo, com certeza as pessoas vão vibrar muito mais do Your Fate do que do Common Rage, do que, de repente, do Timeless, né? Vocês vão, e aí você quer tocar música nova, mas você tem que, se você não colocar algumas, né, alguns hinos ali, e eles acabam encarando de outra maneira, né? O músico tem que ter. Mas essa coisa das músicas é porque é exatamente o que a gente estava falando, né? Quando o cara ouve lá Live for the Night, ou ouve uma música das antigas, né, como a gente fala, ele volta um pouco no tempo, né? Não tem como. Ele volta um pouco no tempo e ele fala assim, poxa, nos anos, sei lá, quando saiu a música, vamos supor, Live for the Night saiu em 89, né? Um pouco por aí. Eu lembro que falava que era um Star to Heaven do Brasil. Eu falava muito, eu na minha adolescência eu falava muito isso. Eu falei assim, pô, o Brasil tem o seu Star to Heaven. Não, isso era um motivo de orgulho pra gente. Mas aquela coisa, daí você fala assim, poxa, com quem que eu namorava na época, quem eram meus amigos, né? Quem eram meus amigos, onde é que eu estudava, pô, nossa, mas eu morava numa outra casa, poxa, era muito legal. Aquele amigo meu eu nunca mais vi, né? Como é que deve estar o cara, tal. Então assim, tem todo um mundo, né? Você volta para eu estava lendo uma frase, eu citei essa frase outro dia e eu acabei não indo atrás do autor, que é uma frase bonita que eu vi, que depois eu vou até pesquisar, alguém dá um Google aí, que é o seguinte, a nostalgia é o passado sem a dor. Né? Porque a nostalgia, a gente só lembra a nostalgia é aquele... Só que lembra coisa boa. É tão bom. E a gente esquece que tinha aqueles perrengues. Pô, né? Saía do show de madrugada, não tinha como voltar para casa. Andava 5 quilômetros. Puta, que roubada. Isso você não lembra. Não lembro. Mas você lembra que você estava lá show, né? Com seus amigos, você abraçou todo mundo e viu aquela música e cantou legal, junto. Então legal. Muito legal. Tá muito legal o papo, Felipe Machado. A gente vai dar uma pausa rapidinho. Daqui a pouco eu volto com mais do programa Cidade na Rede. Legal, voltando ao programa Cidade na Rede, hoje recebendo Felipe Machado, guitarrista do Viper, jornalista, falando um pouquinho da história dessa banda. Aliás, Felipe, lógico que shows, não vou nem te perguntar o número, que são centenas de milhares, mas seria sei lá, pelo menos a minha visão, né, que acompanha a banda há tantos anos, as apresentações no Rock in Rio talvez tenham sido as mais marcantes para vocês? Eu acho que assim, eu costumo lembrar de algumas assim que foram realmente muito marcantes por diferentes razões, né? Até esse show no Japão que a gente estava falando agora, né, há pouco tempo, que foi em 93, 94, 93 ou 92, 93 acho que foi, em Tóquio, que a gente gravou o disco ao vivo. Esse show foi um show muito marcante. Né? Vocês cantam o Tim Maia, se eu não me engano. A gente cantou o Tim Maia. Eu lembro disso, maluco, cara, eu lembro. A gente nunca foi muito convencional, né? Sim. A gente desafia, imagina, daquela época, né, de som pesado, a gente tocou a música do Tim Maia em português e tal, e a gente falava, aquela música que a gente tocava nos ensaios, passando o som, porque a gente estava com saudades do Brasil. Sim. E tocava, falou assim, vamos incluir no repertório, uma maluquice. Mas estamos falando dos shows, né? Um outro show muito importante foi o show que a gente fez de abertura do Metallica, que foi também, mais ou menos nessa época, no estádio do Palmeiras, Parque Antártico, hoje o Allianz Parque, era o Parque Antártico. Eu lembro desse show. Abrindo pro Metallica, foi um show também, sei lá, 30 mil, 40 mil pessoas. E o Viper estava numa fase muito boa, com os clipes na MTV e tal. Então, claro, o Metallica estava no seu auge, mas o Viper também teve um show de abertura, apesar de ser de abertura, sim, com bastante atenção do público, bastante destaque. O Monsters of Rock foi um festival no Pacaembu, também muito legal. A gente tocou com o Kiss, com o Black Sabbath, com o Slayer. Foi um show assim também muito legal.
E, como você disse, 2 shows no Rock in Rio. A gente teve, poxa, poucas bandas tocaram mais de uma vez no Rock in Rio, mas mais 2. A gente teve um privilégio. Então a gente tocou uma vez em 2013, nessa volta com o André. Sim. Foi um show muito emocionante. E foi um show que, até porque o André, no começo do Viper, o André tinha ido ver o Rock in Rio, aquele primeiro, com a mãe, ou com o pai, com a mãe. Com o Fred Mercury. Ele viu essas coisas, marcou muito, sim, o Iron Maiden marcou muito ele. Ele voltou super, não, precisamos fazer isso, aquilo, super animado e tal. Então voltar para o Rock in Rio com o André foi uma coisa hoje, muito emocionante pra gente, né? Na época também. E depois nós voltamos no ano passado, faz 2 anos com essa formação nova já. Para tocar também no dia do Iron Maiden, por coincidência. E também foi muito legal, porque foi um reconhecimento, assim, né, dessa nova fase da banda também. E o Felipe, fã de música, qual que é a fonte que você consome? Olha, assim, quando a gente estava naquela época de formar a banda e tal, a gente ouvia muito rock pesado. Aí não tem jeito, a gente era muito assim, Iron Maiden, Metallica, né, Black Sabbath, Led Zeppelin, aquela coisa toda. Depois que eu fui ficando um pouco mais velho, até pela variedade de música que a gente ouvia em casa, né, meus pais eram muito da MPB, meu pai ouvia muita música clássica, isso também acabou nos influenciando de certa forma. Eu abri muito assim a cabeça mesmo, né? Eu fui tanto que a gente tocou o Tim Maia lá no Japão, né, nos anos 90. Mas isso era só uma prova. A gente depois eu assim, realmente abri muito a cabeça. Assim, hoje eu ouço muita coisa. Eu ouço música clássica, eu vou muito na Sala São Paulo ali, acompanho a USESP, sou muito fã. Gosto muito de sentar num concerto e ficar viajar, assim, sair do mundo, ficar ali 1h30 disparando. Eu gosto muito de jazz, hoje principalmente o jazz, assim, mais os clássicos, John Coltrane, Miles Davis. Mais de ouvir ou já... De ouvir, não. Já arriscou em... Não, jazz e música clássica não arrisco nada. Meu lance para tocar é rock, pop, Sim. Eu gosto disso, tal, mas para tocar, para ouvir muito jazz, música clássica. Ouço bastante pop também, música brasileira, não tenho preconceito, assim, não curto muito, assim, mais o sertanejo, essa coisa, assim, do funk, assim, não são estilos que eu gosto do ponto de vista pessoal, mas também não me incomoda em nada. E eu tive a oportunidade também de lançar 2 discos solo. Então, no disco solo, é uma coisa muito diferente de uma banda, né? Porque na banda você tem aquela coisa assim, a banda não tem jeito, é um casamento de todos os membros. Sim. Um tem uma ideia, tudo bem, você tem um compositor, às vezes, de uma música e tal, mas todo mundo traz um pouco da sua influência. No caso do disco solo, eu tenho um disco chamado FM Solo, né, de 2015, e tem um disco chamado Primata, que é um disco em português. Depois ouve. O FM Solo acho que eu vi já. O FM Solo é mais rock, É. Ele é mais parecido um pouco, não é pesado como o Viper, mas é mais rock. Já o Primata é tipo um rock brasileiro, uma coisa bem diferente, assim, que eu realmente abri um pouco a cabeça e tô cantando também nesses 2, né? Então isso já muda bastante a percepção, assim, do som, né? Então, e em relação às pessoas, assim, imagino que vocês conheceram muita gente, você traz amigos dessa época, você coleciona ainda contato com esse pessoal? Olha, a gente realmente conheceu muita gente, né? Da música, do meio artístico. Mas, assim, os que continuam com a gente mais desse meio artístico, claro, os membros da banda continuam aquela amizade de sempre. As bandas de heavy metal continuamos amigos de todos eles e tal. Até uma banda que a gente não era tão amigo na época que surgiu, que o próprio Angra com o André. Hoje nós somos amigos, fizemos já turnê juntos. Porque teve uma separação porque como o André saiu, daí ficou aquelas 2 bandas separadas. Aliás, eu lembro que aquela mídia, né, que queria criar uma confusão que nem existia, talvez. Não tinha tanto. Talvez não eram amigos, mas também ninguém era inimigo. E aí ficava o pessoal naquela provocação. Eu lembro que tinha umas coisas Teve assim. uma época assim que a gente se afastou um pouco eu me afastei um pouco do André e tal, justamente quando ele formou o Angra, teve aquela... mas era uma coisa natural, 2 bandas que estavam assim, né, surgindo e buscando talvez o mesmo mercado, isso era normal. O pessoal do Capital Inicial realmente é uma banda que que foge um pouco do heavy metal, mas que continua assim muito próximo, nós vamos sempre nos shows. Até porque vocês tinham já uma relação de amizade antes de banda, né? Sim, a gente tinha antes da banda não, já existiu o Capital, já existiu o Viper, mas nós nos conhecemos e ficamos amigos, fizemos alguns shows juntos, na época que o Capital estava um pouco mais pesado e tal. Chegamos a fazer show juntos, fizemos programa de TV junto, Serginho Groisman, algumas coisas. Então, mas assim, depois o Ives, como a gente falou, o Ives foi pro Capital, então as bandas se aproximaram muito, hoje continuamos muito amigos. E daí teve gente que a gente conheceu que a gente perdeu a amizade, infelizmente, mas que foram coisas sensacionais. O Leme do Motorhead, por exemplo, nós conhecemos
Nós abrimos para o Motorhead aqui no Brasil, nos anos 80, lá atrás. E depois encontramos o Leme em Los Angeles de novo, quando a gente foi gravar o Coma Rage. Então, foi uma coisa legal. Conhecemos os caras do Metallica também na época que a gente tocou com eles, que a gente abriu o show. Fomos no camarim, conversamos, ficamos ali conversando um pouco, também foi muito legal. Enfim, o rock nos abre portas, né? O rock abre portas para todo mundo. O Felipe, você acha que, por exemplo, vocês tiveram, principalmente na década de 90, por exposição da MTV, das rádios, né, de rock que cobriam os grandes shows, como você falou, Monster, tudo. Vou dizer popstar, né, mas era um rosto muito mais conhecido, aquela exposição. Para lidar com isso, eu falo muito isso em relação a atletas, principalmente de futebol, que é aquela coisa do parar, do dia de ser o ídolo e o dia que se torna uma pessoa comum. Tem que trabalhar a cabeça também disso aí, para não ter esse choque? Olha, sinceramente, assim, a gente acho que sempre lidou muito bem com isso. A gente já teve... como a gente começou muito novo, desde muito cedo a gente começou a ter um pouco dessa tensão, né? Mas assim, ao mesmo tempo, a gente depois teve fases onde o Viper dava aquela parada. E daí você tinha que se virar, parava, não tinha dinheiro de show, tinha que arranjar outro trabalho, eu fui trabalhar em agência, e depois jornal. Então acho que essa necessidade também de se reinventar, acaba obrigando você a colocar bem o pé no chão. Então, hoje eu acho que é uma coisa muito normal, assim, essa consciência de que você uma hora tá no topo, tá bem, com bastante destaque, lança um disco novo, tá fazendo show, e na outra você tá parado, tá meio esperando uma entre-safra. Tem muito isso na carreira artística. O Viper, né, é uma referência para muita gente. Você vê fora de São Paulo um movimento também em relação ao heavy metal? Nos últimos anos, né, eu não tenho visto assim, talvez não tenho buscado também com tanto afinco assim, mas o cenário se tornou muito escasso. Às vezes, por exemplo, a Galeria do Rock, que era um espaço onde, poxa, de sábado à tarde você encontrava todo mundo ali, trocando ideia, às vezes combinando já para ir para algum show à noite. Há um tempo atrás estive lá, né, fui visitar até alguns amigos lá e vi que é um novo momento, é uma nova realidade. Você acha que isso é muito assim do heavy metal? Não que tenha morrido, mas que está passando assim um momento... Eu acho que não, o heavy metal ainda continua forte. Eu acho só que uma coisa que aconteceu, que foi assim, eu acho que a própria internet, aquela coisa dos streamings e tal, sim, você diluiu muito o público, né? Eu acho que teve uma coisa assim, a gente tinha, as tribos eram mais definidas na nossa época. Sim. Então eu acho que assim, quando a gente ia numa galeria e encontrava gente que todo mundo se vestia parecido, né? Tinha uma identidade, sim, que você conseguia se... Era a rede social da época. Sim. Você encontrava os amigos lá, era a rede social que você tinha. E era presencial. Eu acho que o heavy metal continua assim muito forte. A gente faz show no interior, faz show no Nordeste, sempre público legal, claro, alguns lugares mais cheios, outros menos, mas eu acho que existe. Só que agora você tem muitos estilos e o destaque, assim, o heavy metal não é mais vamos dizer assim, o estilo principal. Ele existe, ele está lá, ele vai existir para sempre. Mas ele talvez não seja assim, o protagonista, né? Hoje você, sim, tem assim, o sertanejo, você tem outros estilos que são mais populares. E nos anos 90, realmente o heavy metal era o estilo popular, né? Tanto, sim, que era aquela coisa assim, você via que... Eram várias casas que tocavam. Tinha muitos lugares, você tinha eu lembro, poxa, a gente fez um programa na Globo, que era um programa humorístico, lá com a Regina Casé, com o Luciano Guimarães e tal, que era uma meio gozação do heavy metal brasileiro, mas assim, poxa, era um programa, né, tinha um destaque muito grande. Então eu acho que o heavy metal, essa coisa de morrer ou não, eu acho que talvez a gente tenha caído numa espécie de um mercado mais maduro, assim, quer dizer, você tem muitos nichos. Virou quase um mercado elitista, assim. Não digo elitista, mas talvez assim, você tem o heavy metal, você tem o sertanejo, você tem o samba, você tem o carnaval, você tem a MPB, você tem o indie, você tem tantos estilos que talvez nenhum deles seja predominante. Talvez esses, sim, mais, sim, populares sejam predominantes porque é um público muito grande, Anitta, sim, é muita gente, Ivete Sangalo, sei lá. É. Mas você tem o rock brasileiro, Titãs, você vê que agora voltou e lota estádios. Você não imaginaria um tempo atrás, poxa, o Titãs vai voltar o em estádio inteiro, ou outras bandas, né, tal. Então eu acho que assim, essa coisa, eu acho que o estilo não morreu, acho que o heavy metal continua muito, muito forte, mas ele virou mais um estilo mais de nicho. Ele não vai aparecer talvez
Não vai ser o principal estilo do Brasil, mas ele com certeza vai ter o seu lugar ali. Eu falei dos principais shows, né? A gente falou dos grandes momentos do Viper. Agora, você lembra um dos piores shows? Assim? Porque deve ter tido aqueles, né? Com certeza, piores shows. Shows geralmente assim, que às vezes vai pouca gente, né? Shows que equipamento não é o melhor. O equipamento não é o melhor. Isso a gente sente, aquela coisa que você falou, isso daí também coloca um pouco o pé no chão, né? Faz você colocar o pé no chão. Então você vai tocar, sei lá, você vai tocar num lugar, numa cidadezinha, às vezes que tem... outro dia a gente foi tocar numa cidade, não vou falar o nome da cidade porque é sacanagem com o público. Mas a gente tocar numa cidade que assim, o palco era uma luz, assim, era um salão, e o palco era a luz acesa assim, do salão, não tinha iluminação. Era o mesmo nível e tal, e a luz e tal. E a gente, vamos fazer o show e tal. Menos gente, e a gente, não, vamos ter... Você tem que tocar, na verdade, depois que começa o show... Uma pessoa que está ali, ela tá ali por vocês, né? Então, assim... Claro que a gente, essa coisa de uma pessoa ou 40 mil é a mesma coisa, não é, lógico. Tudo bem que é um pouco... Mas assim, depois que começa o show, você está fazendo o que você faz. E daí ali, não tem uma diferença grande. Claro, a reação do público, mais aplausos, menos aplausos. Mas o que você está fazendo ali, o que você está sentado fazendo, é muito... Não muda muito, né? Você tem que fazer com o mesmo talento, mesmo esforço, mesma garra, tal. É a mesma coisa quando às vezes você está escrevendo num texto, né? Você está escrevendo, você não sabe quantas pessoas vão ler. Sim. Mas você tem que escrever com o mesmo talento, com a mesma... Se ninguém lê, você fez o seu trabalho, né? Rádio, né? A televisão que a gente está falando aqui, pode ter quantas pessoas, milhões no Brasil inteiro, você não sabe, né? Exatamente. Então você tem que fazer o seu trabalho, tem que fazer... Eu falo isso muito para minha filha, né? Eu faço assim, filha... Não interessa assim um pouco do que as pessoas vão achar, mas você tem que fazer o melhor possível sempre. Tudo que você for fazer. Né? E quanto mais você for fazer uma coisa, melhor você vai fazer aquela coisa. Então, quanto mais você estudar, quanto melhor você treinar alguma coisa, um instrumento, ou ela gosta muito de desenhar. Quanto mais você desenhar, melhor você vai desenhar. Sim. Então fica aquela dica para os nossos telespectadores. Felipe, quero agradecer demais sua participação, desejar muito sucesso. Cara, obrigado mesmo. Que bom. Um cara que eu conheci há tanto tempo, né? A gente já trilhou aí esse espaço, mas hoje como colegas de jornalismo. Exatamente. E poder estar batendo esse papo, obrigado mesmo. Sucesso e eterno Viper aí. Muito obrigado. Possa ter muitos shows aí, né? Espero que o pessoal possa conhecer esse disco novo, Timeless, está em todas as plataformas digitais, e a gente também nos vemos na estrada, nos shows do Viper. E obrigado mais uma vez pelo convite. A rede social do Viper. Poxa, nas redes sociais do Viper, Viper Brasil com Z, né? Porque é uma rede, às vezes tem coisas em inglês e tal. E as minhas, Felipe Machado Oficial, ou Felipe Machado e tal, procurem aí, sigam para saber as novidades. E é isso aí, valeu mesmo. Boa. Valeu, gente. Felipe Machado com a gente hoje, falando bastante sobre música. Gostaram? Também gostei bastante. Muito obrigado pela sua audiência. Até semana que vem com novos personagens e eu sigo contando novas histórias. Valeu, galera. Valeu, Brasil.